Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar, com base na Epístola de Judas, sobre o tema Exortações aos Cristãos. Eu estou projetando os versículos que servirão de fundamentação para a exposição e, portanto, faço a leitura do versículo de número 17 inicialmente. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante salientar que, do versículo 5 até o 16, Judas definiu os erros dos falsos profetas. E agora, no versículo 17, ele vai chamar a atenção para a exortação direta. Ele fala sobre a necessidade de se evitar os erros, lembrando-se das palavras proferidas pelos apóstolos. Porque os apóstolos foram pessoas que receberam a instrução da parte de Jesus e eles têm essa incumbência da parte do mestre de passar adiante das instruções recebidas. Não é à toa que nós chamamos, vez ou outra, sobre os ensinos apostólicos, que, na verdade, são ensinos vindo primeiramente através de Jesus, repassado para os apóstolos. E nesse quesito, eu penso que não há mais apóstolos conforme nós temos nos moldes do Novo Testamento. Eu sei que muita gente se intitula apóstolo aqui e acolá, porém, eu não vejo fundamentação para tal coisa. Mas os apóstolos que estão se referindo aqui eram pessoas que haviam recebido da parte do próprio Cristo Jesus os ensinos e todas as instruções necessárias, e os crentes, às quais Judas está se dirigindo, na verdade, a segunda geração. E quando falo isto, é porque eles eram crentes que são chamados para lembrar das verdades espirituais dadas a eles pela palavra falada. É bom observar que houve uma transição da palavra que foi falada, ou seja, desse evangelho falado para o evangelho escrito ou redigido. O que nós aprendemos aqui, inicialmente, é que a palavra de Deus é sempre a resposta para os perigos dentro ou fora da igreja. Quando a gente vai para o versículo 18, e graças a esta passagem podemos conhecer algumas características daqueles homens ímpios, que eram falsos mestres, eram falsos crentes, por sua vez, mas que estavam disseminando ensinos perniciosos, nocivos, dentro da comunidade cristã. É descrito pelo autor como homens escarnecedores. Quando se fala desta maneira, mostra a atitude ímpia com as coisas santas. Eles zombavam da bondade de Deus. A sua conduta era governada pelos maus desejos. E hoje em dia, para se ter uma ideia, observar e crer em pautas morais é visto por alguns como antiquados, quando não desatualizados. Eu, por exemplo, sou favorável à família e conheço o divórcio, mas a ênfase e a promoção é a família. Da mesma forma, o evangelho é a favor da vida e este não é favorável ao aborto. Tampouco sou favorável ao uso de bebida alcoólica ou ainda sejam drogas lícitas ou ilícitas. Algumas lícitas são o próprio cigarro, por exemplo, que é permitido por lei, não é nenhum crime, não é muito menos uma contravenção, porém faz mal ao corpo, ao indivíduo e por isso deve ser deixado de lado. De qualquer forma, a gente vai aprender que, em última análise, os que eliminam a lei moral, os que dão rédea às suas paixões, aos seus desejos, procedem assim porque querem fazer o que desejam. E tem pessoas que não querem ouvir palavras como estas, que são provenientes das Escrituras Sagradas.
Mas além de mostrar que eram homens escarnecedores, segundo as suas ímpias concupiscências, diz que estes falsos mestres, eles não tinham o Espírito Santo. Ou seja, porque o que diz aqui? São sensuais e não têm, ó, o Espírito. O que eu aprendo é que eles são criaturas carnais. Eles não têm o Espírito. E é importante dizer algo. Causar divisão na igreja é sempre um pecado. O apóstolo Paulo vai mencionar na primeira carta aos Coríntios que, havendo divisões, cisões, contendas entre eles, na verdade era uma evidência da carnalidade. Ele diz assim: havendo porventura entre vós dissensões, contendas, divisões, porventura não sois carnais, é resíduo da carnalidade e não da obra da parte de Deus ou do Espírito Santo. E ser responsável por cisões, por divisões dentro da igreja, é transgredir necessariamente a vontade e os propósitos de Deus. Porque a vontade de Deus é que haja união, que o povo seja coeso, que haja realmente essa promoção da unidade, que é justamente realizada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Logo, Deus não coaduna com as pessoas que promovem divisões em sua igreja. Outra coisa que a gente aprende é que a espiritualidade é uma qualidade de vida produzida pelo Espírito Santo. Mas estes homens que causavam divisões eram desprovidos do Espírito. Eles vivem no nível do instinto e do mero apetite animal, conforme nós temos a informação no versículo de número 10, eu farei a leitura para que você tenha uma noção do que é dito anteriormente. Estes, porém, blasfemam de tudo que não entendem, e, naquilo que compreendem, de modo natural, como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Agora vamos para o versículo de número 20 em diante, que vai dizer justamente sobre uma lista de expectativas aos verdadeiros crentes. Significativamente, não estão dizendo aqui para atacar os, os homens que são falsos profetas ou falsos mestres. Não é certos homens que devemos atacar, porque realmente existem homens, quando não mulheres, como falsos profetas ou falsas profetisas, falsos mestres, que são um perigo para a igreja. Mas a gente não tem que lutar contra carne ou sangue. A gente tem que lutar realmente utilizando as armas espirituais. E, em vez de atacar certos homens, a gente precisa concentrar a nossa caminhada com o Senhor, ajudando as pessoas que estão sendo afetadas pelos ensinamentos errados e a se concentrarem em quem? Se concentrarem em Deus. É este o nosso procedimento. Significativamente, não é para atacar certos homens, como eu já disse, que são um perigo para a igreja. A gente precisa estar alerta. A gente precisa orientar as pessoas para que venham sair dessa areia movediça. Porque, quer queira, quer não, quer saiba ou não, existem inúmeras doutrinas estranhas, falsos ensinamentos no seio da igreja cristã, no sentido de uma forma genérica, ou seja, na igreja chamada evangélica. Quantas heresias nós já vimos, vemos e ouvimos e ainda veremos, se assim o Senhor não voltar antes. Mas o que a gente aprende com Judas é sobre uma edificação. Ele fala assim: edificando-vos, eu vou destacar aqui, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. E esta é uma maneira de nós podermos permanecer no amor de Deus. Significa continuar a crescer espiritualmente e a construirmos. Somos responsáveis, por exemplo, pelo nosso próprio crescimento espiritual. Nós não podemos terceirizar esse crescimento, esse desenvolvimento. Não podemos esperar que simplesmente o desenvolvimento espiritual aconteça na nossa vida.
Nós temos que ser co-participante, porque o Espírito Santo de Deus nos santifica assim, mas nós temos que fazer a nossa parte na dependência do próprio Espírito Santo que habita em nós. De modo que a gente não pode jamais esperar pelos outros para que haja um crescimento espiritual. Na verdade, outros podem ajudar a criar um ambiente propício ao crescimento espiritual, mas não pode fazer com que outra pessoa venha crescer no relacionamento com Deus. Por causa de quê? Porque o relacionamento com Deus é algo íntimo, profundo e duradouro. Depende da pessoa e Deus e vice-versa, não de outros necessariamente. Mas também menciona aqui a expressão orando no Espírito Santo, outra maneira de permanecer no amor de Deus. A forte implicação é que os homens verdadeiramente espirituais não são justos aos seus próprios olhos, nem desprezam os outros, de acordo com o versículo 19, mas aqueles que oram no Espírito. Nossas orações humanas, ao menos algumas vezes, são limitadas pelo nosso egoísmo e pela cegueira. Só quando o Espírito Santo toma posse totalmente de nós. E é quando nossos desejos se esclarecem e purificam e a nossa oração se torna correta. Mas por que orar no Espírito? Aqui está no Espírito Santo. Porque algumas orações são direcionadas por nossas necessidades, por nossa por intelectualidade, ou por nossos desejos e vontade. É o que a gente vê lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo vai nos assistir, vai nos ajudar, vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. E tal é a nossa preguiça, quando não a frieza da nossa carne, uma referência a essa natureza pecaminosa, que ninguém pode orar bem a menos que seja despertado pelo Espírito Santo de Deus. E ninguém pode orar adequadamente sem ter o Espírito Santo de Deus como o seu guia. Mas a gente precisa também, conforme o texto diz, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. É a terceira maneira de permanecer no amor de Deus. A gente sabe que há uma expectativa com relação à volta de Jesus, mas o propósito de Jesus é conduzir e levar a vida eterna, que não é outra coisa senão a vida do próprio Deus. A gente pode observar isto lá em João, capítulo 17, versículo 13. Digo, versículo 3. E os versículos seguintes, 22 até o 23, vai nos dizer o, a seguinte coisa: sobre a necessidade de apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. A ideia de socorrer. A gente precisa mostrar compaixão. O objeto de compaixão é aquele que duvida. A gente precisa insistir para atender às dúvidas intelectuais e morais dos afetados pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres, por sua vez. O fim, em hipótese alguma, não é a expulsão, mas é justamente a restauração à comunhão. Não é a condenação dos duvidosos. É justamente fazer com que haja esse esclarecimento por causa do dano causado pelos falsos ensinamentos, conseguinte, pelos falsos mestres. O crente ele não deve abandonar um amigo que flerta com os ensinos falsos. Ele deve, sem dúvida alguma, ajudá-lo em amor. A ideia aqui, conforme diz o texto, arrebatando-os do fogo. Que expressão curiosa. Isto mostra que não podemos ficar preocupados com o nosso bem-estar espiritual. Isso mostra que a gente precisa realmente nos preocuparmos com os outros, nos preocuparmos com os outros cristãos que estão caminhando para erros significativos. O meu coração, por exemplo, fica apertado quando vê algumas pessoas em seitas nos dias atuais. Seitas que negam a Trindade, seitas que negam o batismo em água, seitas que
que ensina vários elementos supersticiosos, cheio de crendices, seitas que levam as pessoas ao fanatismo e não ao relacionamento com Deus de uma forma íntima, profunda e duradoura. Seitas e falsos ensinos que, ao invés de trazer com que as pessoas venham para a Bíblia Sagrada, afastam as pessoas da Bíblia. Pessoas que seguem e vão atrás de revelações, profecias, sonhos, visões, e são orientadas a isto, mas que cada vez vão se distanciando da palavra de Deus. Eles não têm nem como se reportar à Bíblia, porque eles já estão envolvidos com aquilo que é novo, não novidade nesse sentido, mas novo, algo fresco, vindo supostamente da parte de Deus de uma forma direta, quando na verdade está ignorando tudo aquilo que foi deixado por nós e preservado pelo Espírito Santo para servir de instrução para a nossa vida. E há aqueles dos quais nós devemos sentir compaixão e temer ao mesmo tempo. Há o perigo para o pecador, mas também há o perigo para aquele que o resgata. Porque diz aqui, e de outros tem de misericórdia com temor, abominação até a túnica manchada pela carne. Para entender esta última expressão aqui, eu vou deixar destacado, diz assim, abominação até a única túnica manchada pela carne. Provavelmente, o autor está se reportando ao livro de Levítico, porque no capítulo 13, no versículo 47 ao 52, fala sobre a vestimenta usada por uma pessoa que fosse confirmada estar leprosa. A pessoa usava aquela túnica, aquela roupa, ela estava lá, ela comparecia diante do sacerdote e caso tivesse aquele diagnóstico de que ela estava leprosa, ela era orientada e ela devia pegar aquela roupa e lançar no fogo. O velho ditado segue certo. Devemos amar o pecador, mas odiar o pecado. Quem quer curar uma doença infecciosa sempre enfrenta o risco de infecção. Particularmente, no período da chamada pandemia, eu, como pastor, eu participei de dezenas de sepultamentos e cultos fúnebres, com um número reduzido de pessoas, com um caixão fechado. Não foi um caso, nem dois, foram dezenas e dezenas. E a gente percebia é, a, a gravidade da situação naquele momento, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas a gente estava sujeito ao mesmo vírus e sorrendo a Deus toda a misericórdia tida para com este, até mesmo com outro pastor que acompanhava sempre nestas cerimônias fúnebres, naquele período de pandemia, pela preservação da vida. Mas não que eu seja melhor do que os outros, porque outras pessoas, infelizmente, tiveram as suas vidas ceifadas. Vou terminar com a leitura apenas do versículo 24 e 25, que nos diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos antes a sua glória imaculados e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora, e para todo sempre. Amém.